Bom dia. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 26. Lucas 23, a partir do versículo 26. Então retiraram dali, enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estavam chegando do campo, e jogaram a trave da cruz sobre os seus ombros, obrigando-o a carregá-lo e caminhá-lo atrás de Jesus. Jesus tinha sido preso, tinha sido traído, por Judas, depois preso, tinha sido submetido a um julgamento ilegal. Ilegal porque o julgamento foi à noite, e pela lei de César não podia acontecer julgamentos à noite. E César, Roma, dominava sobre Israel naquela época. Mas mesmo assim fizeram, como Jesus disse, era a hora das trevas. Nós gostamos de lamentar quando alguma coisa nos acontece. Não, porque é injusto, é injusto. O julgamento de Jesus foi injusto, foi ilegal, foi covarde. Mas tudo aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus. Então Jesus ali foi condenado a morrer na cruz. E as pessoas clamavam pedindo a morte dele, pediram para que soltasse um criminoso, para que soltasse um bandido, que foi Barrabás. Pilatos tentou de inúmeras maneiras, alguma forma de libertar Jesus, mas não conseguiu. Jesus agora enfraquecido, porque ele tinha levado 39 chicotadas, que era o castigo que ela era 40 menos uma. Ele está então a caminho do Calvário, de Gólgota, lugar da caveira, para ser crucificado. Mas além disso, ele está carregando o que nós chamamos de travessão, que era a travessão, porque a cruz é dividida em duas partes. Então ele já colocava o sentenciado já naquela parte no travessão, ele já ia caminhando, já carregando ali aquela parte onde chegaria lá, era só colocar outra parte em pé e colocar. Chegando no local, aí então lá ia passando lá um Simão, um homem de Cirene, e o obrigaram ele a carregar então a outra parte da cruz para crucificar Jesus. Então ele levou a outra parte de Jesus, levou o próprio travessão. E uma grande multidão seguia ele, inclusive muitas mulheres que choravam e pranteavam em desespero. Era um momento de um espetáculo de horrores. Toda Jerusalém ali vendo, muitos vibrando, com esse acontecimento, muitos que pediram a morte e crucificação de Jesus, mas também ali algumas mulheres chorando. Dentre essas mulheres podemos falar de Maria, ou as Maria, porque Maria Madalena, Maria que gerou Jesus, e outra. E essas mulheres em desespero, chorava e batia no peito em desespero, porque elas não tinham como impedir. Eu fico imaginando o sofrimento de Maria, vendo o filho dela sendo ali espancado, humilhado, caminhando para a crucificação e para a morte, ela vendo sem poder fazer absolutamente nada. Então é um momento de desespero para uma mãe. Mas também não podemos esquecer que ela já tinha avisado, quando Jesus ainda era bebê, no dia de apresentá-lo, no dia de nascido, foi levar então no templo, apresentá-lo no templo. E
um profeta velho que estava ali, que vivia ali no templo, ele disse que uma espada cortaria sua alma e ia ferir a alma dela, mostrando para ela o quanto que ela iria sofrer por causa do filho dela. E sofreu. Eu acho que é inimaginável você imaginar ali ela atrás, vendo tudo, o filho dela sendo chicoteado, espancado, carregando-lhe a cruz, parte da cruz, para saber que vai ser crucificado e que vai morrer, que não tem escapatória, que ele vai morrer. Então as outras mulheres também, as amigas, todo mundo pranteando e chorando, mas sem fazer absolutamente nada, porque não podiam. Quem é essas mulheres diante do poder? Porém, Jesus, dirigindo-se a elas, as preveniu: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes planteai por vós mesmas e por vossos filhos. Porquanto eis que estão chegando os dias em que se dirá: feliz as estéreis, os ventres que jamais geraram, e os seios que nunca amamentaram. Então clamareis às montanhas: cai sobre nossas cabeças, e as colinas: cobri-nos. Pois se isso fazei com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? E eram levados com ele 2 outros homens, ambos criminosos, a fim de serem executados. Então, Jesus olha para trás e fala com ela, fala: olha, não chora por mim não, né? Não chora não, vocês devem chorar primeiro para os seus filhos. Porque, primeiro que muitos deles iriam morrer ali de morte violenta, morte brutal. Mas o que é o pior de tudo, hoje, por exemplo, tem muitas mães que estão vendo seus filhos caminhar para a morte e não estão sofrendo. Os filhos estão no erro, estão no pecado, estão na desobediência. E com certeza vai passar. Jesus não, Jesus falou: não chora por mim. Por que não tinha que chorar por ele? Porque aquele sofrimento dele era temporário. Logo, questão de horas, já estava partindo. Ele estava entregando o seu corpo, ele ia ao encontro do Pai. Ele ia receber o coroa, o galardão dele, ia receber a promessa. E está reinando como ele hoje reina para sempre. E ele recebeu poder tanto no céu quanto na terra. Ele é o Senhor. Aquilo ali foi temporário, foi rápido. E os nossos filhos? E os filhos, todas essas mulheres estão por aí. Hoje os filhos aprontando tanta coisa de errado. Os filhos hoje estão nos caminhos das drogas, das mentiras, do pecado, da rebelião contra a palavra de Deus. E o que é o pior, tem muitas mães que estão quietas. Agora, aquelas mães que são verdadeiras cristãs, elas sofrem por causa dos filhos, porque sabem o que vai acontecer. Sabem que eles vão padecer por toda a eternidade se não se converterem. Por isso Jesus falou: não, é melhor que felizes são aquelas que não tiveram filho. Felizes aquelas que não amamentaram. Porque você sendo cristão, não vamos falar só de mães não, de pais de uma forma geral, você vendo o seu filho, vendo a sua filha ir para destruição, e você não pode fazer nada porque é a salvação individual. Você pode orientar, você pode ensinar, você pode orar, pode interceder, mas é só isso, não tem mais o que você fazer. Não tem mais. Aí você vê as pessoas caminhando a passos largos para viver na perdição. Jesus falando: olha, não chora não, vai chegar o ponto e vão falar, o desespero vai ser tão grande que as pessoas não vão nem saber fazer, não, eu vou pedir a pedra, não cai sobre mim, gente, meu Deus, o que eu faço? Porque nós sabemos quando tem situação desesperadora, nós não temos o que fazer, não sabemos o que fazer, não sabemos como agir ou reagir. Não, Jesus falou: não tem que chorar, não é por mim não, mas chore pelos seus filhos, chore pelas suas filhas. Ser feliz aqueles que não tiveram filhos,
que não tiveram filhas, porque não verão eles padecer por toda a eternidade. E hoje nós vemos isso, as pessoas estão muito preocupadas, os jovens, os adolescentes estão muito preocupados com diversão, com alegria momentânea, estão preocupados com as coisas do mundo e não estão sabendo para onde estão caminhando. Não estão sabendo. Agora, quem é filho de cristão verdadeiro? Os pais sofrem. Jesus, eles tentaram denegrir a imagem, o nome dele de todas as maneiras. Prova tal que fizeram questão de crucificá-lo junto com 2 ladrões. Colocar um ladrão, um bandido à sua direita, outro ladrão, bandido à sua esquerda. Isso para tentar dizer que foram 3 bandidos que mataram, que morreram. Eles queriam marginalizar Jesus. Isso foi o objetivo. Por isso pregaram ele na cruz junto com 2 ladrões. Interessante que o Filho de Deus foi crucificado junto com 2 criminosos, 2 bandidos. Mas o propósito de Deus é algo que nós não entendemos, não compreendemos. Porque mesmo naquela situação, nós veremos que Jesus, que Deus vai usar essa situação para salvar um daqueles bandidos. Para salvar um daqueles, para dar vida a ele. Quando chegaram ao lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhe, pois não sabe o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sorte. Olha toda a humilhação, tudo que está acontecendo com Jesus, mas a oração dele agora não é: Pai, me tira daqui, não. É ao contrário, perdoa esse povo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa quem me condenou, perdoa quem os soldados colocaram na cruz, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Por que eles não sabem? Porque por mais que eles falassem que eram religiosos, que conhecessem a lei, eles não conheciam. Porque se conhecessem, saberiam que Jesus era o Filho de Deus. E eles achavam que não era. Então Jesus agora intercede por eles, fala: olha, perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. E mesmo eles ali, os soldados estavam com a preocupação de usufruir daquilo que Jesus deixou, falando materialmente falando. Porque a herança material que Jesus deixou só foi suas vestes, só foram suas roupas. Foi o que ele deixou. E as pessoas eram crucificadas naquela época com uma espécie de um cirola, uma espécie de um cuecão. Então tiraram a roupa. Jesus só foi crucificado dessa maneira. A parte de cima desnuda, a parte de baixo só ali. Espécie daquela cenoura, aquele cuecão. E a roupa dele, então os soldados ficaram tirando sorte para ver para quem ia ficar. A herança material de Jesus só foi essas roupas dele, não tinha mais nada. Jesus não tinha nada. Tá? Nós temos que entender que Jesus veio como um homem simples, sem impostos, sem nada. E assim morreu. E o pouco que ele tinha, que era suas vestes, tiraram dele. Jogaram sorte e dividiram. E por incrível que pareça, hoje nós vemos as pessoas falarem uma outra coisa. Eu já vi pregador dizer que Jesus era rico, que tinha casa na praia, tinha isso, tinha aquilo. Já vi pregadores que pregam lá no Gideão falar isto. Mas isso não é Jesus, não. Este não é Jesus. Eles falam que Jesus não está preocupado em nós sermos felizes aqui, em nos dar dinheiro, em nos dar casa, nos dar carro, em nos dar aposentadoria gorda. Isso não é Jesus. Jesus sofreu. Ele foi humilhado. Ele morreu na cruz. Mas foi para nos dar vida. Vida em abundância.
não para nos dar luxo, não para nos dar conforto. Foi por isso que ele morreu. Então nós temos que voltar para o Evangelho de Jesus Cristo. Procurar entender o que ele fala, o que ele está nos dizendo, porque esta é toda a verdade. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: salvou os outros? Pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também deles zombavam, oferecendo a ele vinagre. E o provocavam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: este é o rei dos judeus. Estão fazendo um gracejo, palhaçada. Jesus está ali expirando, morrendo, sofrendo na cruz. As autoridades, estou falando autoridades religiosas, estão ali fazendo: você não disse que é o escolhido, que é o Messias? Você não é o filho de Deus, então salva você mesmo. Sai daí da cruz, aí se você sair daí, nós vamos crer em você. Sai, levanta daí. E riam. Como eles fizeram, sempre com muita covardia, humilhação, rindo. Como lá mesmo, né, eles tinham antes, na presença de Pilatos lá, eles tinham tirado as vestes de Jesus, trocado as vestes dele, colocado um pau na mão, uma coroa de espinho na cabeça dele, e tinham rindo, falando: não, salve o rei dos judeus, e pegava aquele pau que estava na mão e batia na cabeça dele. Além do pau ferir, aqueles espinhos que eram enormes, entrava ali pro seu crânio adentro. Ah, vai, aquele tipo de coisa. Depois deram pancada, e falava: não, um monte de gente batendo. Ele falava: vem cá, você não disse que é o Cristo? Então adivinha, quem foi que te bateu? Agora ele prestes a morrer também da mesma forma, rindo. É um dos motivos que eu fico observando que tem pregadores, que a função do pregador é divertir o público. É rir, fazer piada. Acho que o evangelho é muito sério para nós estarmos fazendo piada dele. Eles fizeram, as autoridades religiosas fizeram. Gracejo de Jesus. Riram de Jesus. Eles sofrendo dele para morrer. Prestes a morrer. Eles rindo: não, você não é Cristo, não é Filho de Deus? Desce da cruz. Se você descer, nós vamos crer em você. Você não é escolhido? Aí, fazendo coro junto com as autoridades religiosas, os soldados também, os guardam da mesma forma. Fazia piada. Da mesma forma, ficavam rindo dele. Falando: você não é? Então desce, sai daí. Aí nós vamos crer em você. Eu entendo que até hoje as pessoas continuam fazendo piada de Jesus. Continuam rindo de Jesus. Eu vejo várias situações que pessoas falam sem entendimento. Por isso nós temos que fazer a oração que Jesus fez. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Jesus falando de situação: não, nem mesmo se Deus quiser, mesmo se Jesus quiser, eu não faço, eu não vou, eu não volto atrás. E uma série de outros exemplos poderíamos dar. Mas essas pessoas realmente não conhecem o Senhor. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava os insultos contra ele. Mas tu, Messias, salva-te a ti mesmo e nós também. Um daqueles bandidos que estava ali também sendo crucificado, ele também fazia piada, nervoso, falava: não, você não disse que é o Messias, você não disse que é Jesus, você não disse que é filho de Deus, então salva você daí e salva nós também. Tira da cruz, sai daí, nos tira da cruz também. Ele, na verdade, ele estava preocupado em morrer, ele estava querendo que alguém tirasse, socorresse ele ali. E eles bravejavam, xingavam, ofendendo Jesus. Você não é todo mundo fazendo piada, rindo, acusando. Jesus calado. Você não disse que é o Messias? O escolhido? Então, desce daí agora, vem. E salva você primeiro, depois salva o restante.
E os outros, não, se você se salvar, nós vamos crer em você. Mas o outro criminoso o repreendeu afirmando: nem ao menos temes a Deus estando sobre a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Teve um que falou, não, o criminoso falou, chamou a atenção daquele cara, falou, peraí, rapaz. Mesmo na hora de sua morte, você não teme a Deus, não tem temor nenhum? Olha o que você está falando. Nós estamos crucificados, nós vamos morrer porque nós cometemos erros. Nós merecemos isto. Mas ele não. Ele é inocente, ele não cometeu nenhum crime para estar nessa situação. Ele não cometeu nenhum crime para estar nessa posição. Você devia ter temor a Deus, não ficar acusando. Um ladrão, um bandido, chamou a atenção do outro, porque ele estava esbravejando contra Jesus. Então ele acaba de chamar a atenção do bandido e vira para Jesus Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, lembra de mim. Quando você entrar no teu reino, lembra de mim. Por favor. Jesus falou, não, escuta, ainda hoje estará comigo no paraíso. Aí nós falamos assim, mas vem cá, como? Jesus levou 3 dias ainda para subir ao céu. Mas não se esqueça, Jesus é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, os 3 são um. Jesus está afirmando que aquele rapaz ia morrer, aquele bandido ia morrer, mas que aquele dia mesmo ele estaria com Deus, ou seja, Jesus estava dando a salvação, não você ser salvo. Ainda hoje você vai estar com Deus, está com Deus Pai. Aqui ele foi salvo. Então o propósito de Deus, até ali na cruz, foi para salvar alguém que estava perdido, alguém que era um errante, alguém que era um criminoso. E já era cerca de 12:00, quando as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol perdeu o seu brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. De 12:00 até as 3 horas da tarde houve trevas. Diz que as trevas eram densas, era tão escuro que dava a impressão de que você ia pegar nela. O sol escureceu e tudo. O véu do templo, aquele véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, um enorme, muito grosso, ele rasgou-se ao meio de cima e embaixo. Isso Deus mostrando que agora não existia obstáculo, não existia impedimento mais para dirigir-se a Deus Pai. Nós, qualquer um, nós temos acesso a Ele. O véu foi rasgado e aconteceu trevas, e aconteceu escuridão. Jesus então entregou. Eles não mataram Jesus. Eu tenho explicado várias vezes sobre isso. A crucificação não mata a pessoa rápido, porque a pessoa fica ali preso, nos pregos, nos pés, enquanto ele tiver força para manter-se firme, ele vive. Porque o que mata é a sufocação. Então o que aconteceu? Jesus estava ali, ou quando houve aquelas trevas, Jesus, ou seja, porque aquelas trevas, Jesus tomou todos os nossos pecados, ele assumiu toda a culpa do mundo, jogou sobre o peso, e naquela hora ele falou: Pai, eu te entrego. Ele te entregou. Ele então soltou o peso, deixou a morte. Então ele morreu por sufocação, ele não resistiu mais. Então ele entregou. Falou: Pai, te entrego. Ele entregou por todos nós, cheio de pecado. Cheio de pecado. Então Jesus bradou com forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, expirou. Ele tinha dito que ninguém tirava a vida dele, que ele entregava a quem ele quisesse. E ele entregou.
O centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: verdadeiramente este homem era um justo. O centurião, o comandante, ele é o capitão de 100 soldados, autoridade sobre 100 soldados. Quando ele viu, a terra escureceu, Jesus entregou tudo, aconteceu, o véu se rasgou. Ele falou: não, então é verdade, esse homem realmente era um homem justo. Ele viu os sinais que aconteceu. Tem outras traduções que falam assim: realmente esse era o meu filho de Deus. E todas as multidões que havia fluído a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso, retiraram-se em prantos, batendo nos peitos. Ou seja, as multidões, aqui não fala de uma multidão, não foi a multidão, as multidões. Porque foi muita gente, como ele disse, as pessoas que queriam ver um espetáculo de horror. E viram Jesus ser crucificado, humilhado, viram Jesus morrer. Agora, muitos deles, quando viu o que aconteceu, quando viu este sinal, saiu então triste, batendo no peito, chorando, porque viram que tinham assassinado o Filho de Deus. No entanto, todos aqueles que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, permaneceram ainda a certa distância, observando atentamente todos estes fatos. As mulheres que o conheciam ficaram ali mesmo à distância, observando tudo. E eis que havia um certo homem chamado José, natural de Arimateia, uma cidade da Judéia, e membro do Sinédrio, que era bom e justo. Ele não havia concordado com o veredito, tampouco com o proceder dos outros, e aguardava o reino de Deus. Foi à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, esse José, que era de Arimateia, na verdade era um discípulo de Jesus, ele foi contrário à sentença, ele era do Senado, Sinédrio, mas era do Senado, ele combateu para que não condenasse Jesus. Mas a palavra de Deus tinha que se cumprir. E ele então, ele aguardava também, ele esperava, buscava andar de acordo com a presença do Senhor, porque ele buscava a salvação. Então ele foi diante do governador de Pilatos e pediu o corpo, falou: não me entrega o corpo de Jesus para não me enterrá-lo. Teve autorização, ele tirando o da cruz, envolveu um lençol de linho e o depositou num túmulo cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia acompanharam José e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus foi colocado naquele local. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e bálsamo, e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Então, quando falam do dia da preparação, porque tinha que preparar, porque no sábado era o dia. No sábado ninguém fazia nada, os religiosos guardavam o sábado naquela época. E então eles ficaram aguardando, as mulheres seguiram, viram onde foi colocado o corpo de Jesus, foram para casa, guardaram, prepararam os perfumes, que naquela época tinha, sepultava as pessoas, aí tinha aquelas artes da perfumaria, né, para passar, preparar os corpos. Então elas ficaram no aguardo, passaram o sábado o dia inteiro sem poder ir, porque se fosse seriam apedrejada, morta, por estar fazendo qualquer coisa no sábado. Mas na madrugada, ou seja, logo depois de meia-noite, elas saíram, foram ao sepulcro. Isso nós vemos a partir do capítulo 24. Então nós vimos a covardia que foram feitos com Jesus, mas mesmo ali, na cruz, ele lembrou de pedir perdão pelos aqueles que estavam fazendo essa covardia com ele. Sabia que eles nada fizeram. E mesmo ali, eles rindo, fazendo chacota, pegando o que é seu, Jesus estava intercedendo por eles. Mesmo ali, Jesus ainda salvou um criminoso.
aquele que reconheceu que ele era o Filho de Deus, aquele que falou: esse é um homem justo. Nós temos motivo de estarmos aqui, ele não. E Jesus o disse, falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso, e assim esteve. Nós devemos atentar mais para a Bíblia, ver o que ela nos fala, ver o que o Evangelho nos fala e colocar em prática. Vamos fugir das práticas religiosas. Vamos voltar para Jesus. Porque toda a resposta, tudo que nós queremos, tudo que necessitamos, tudo do que precisamos é o Evangelho. Está no Evangelho. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é a palavra, Ele é o Evangelho. Quando tem qualquer dúvida, nós esclarecemos na Bíblia. Tudo está aqui. Por isso, em todo o tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.